Olá, somos acadêmicas de odontologia da Faculdade Anhanguera, Rondonópolis. Iremos falar um pouco sobre a relação do uso de cannabis e anestésicos com vasoconstritores. Iremos fazer um relato de um caso onde ocorreu em clínica odontológica da faculdade sob a supervisão da professora Paula Nunes. Sabemos que o cannabis é a droga ilícita mais utilizada na atualidade. O seu uso ele pode causar euforia, disforia, perda da funcionalidade motora. E temos outros fatores, que são os nervos vegetativos, que pode causar taquicardia, boca seca. Isso ocorre pelo aumento da adrenalina dentro do organismo, Também temos o uso dos vasoconstritores que causam o aumento da adrenalina no organismo. A associação de ambos pode acarretar em uma taquicardia, que pode levar o paciente a óbito. Nisso, iremos relatar o caso clínico de um paciente de 25 anos, etilista, que fez o uso de cannabis 2 horas antes da consulta. O objetivo do trabalho é relatar o caso que ocorreu na clínica com o paciente, onde ele relata que o uso foi decorrente ao medo do diagnóstico, E ele havia utilizado o cannabis 2 horas antes porque ele achou que poderia ajudar na hora do procedimento. A metodologia. Nós a utilizamos também da revisão bibliográfica para estar entendendo melhor a relação dos vasoconstritores no organismo e também do cannabis dentro do organismo. O resultado de discussão. Era um paciente de 25 anos, etilista, não relatava nenhuma doença sistêmica. Ele relatava o uso de cannabis 2 horas antes do procedimento. Fisicamente falando, ele não apresentava nenhum efeito, Porém, ele estava um pouco agitado, eufórico, Quando fomos aferir seus sinais vitais, sua pressão arterial estava 140/80. Por ser um paciente que não relatava nenhuma doença sistêmica, não relatava pressão alta, ficamos preocupadas, Com isso, a gente pediu para ele dar uma acalmada, colocamos ele em decúbito vertical. Após 20 minutos, aferimos novamente sua pressão, o que estava 160/80, A gente acalmou ele, pediu para ele ficar tranquilo e explicamos que naquele dia não ia poder ser realizado nenhum procedimento, pois se a gente tivesse que anestesiar ele, poderia ocorrer essa sobrecarga de adrenalina no organismo e que poderia levar ele até mesmo ao óbito, Ele entendeu, a gente deixou ele confortável, deixamos em repouso e fomos aferindo a pressão dele, fomos aferindo seus batimentos cardíacos. Após mais 20 minutos, já constava 130/80, Nós encaminhamos ele para casa, pedimos para ele descansar, para ele dormir e alimentar-se bem. Explicamos para ele a necessidade que na próxima consulta ele não utilizasse, o cannabis, porque isso poderia prejudicar na nossa conduta, Reagendamos eles para a próxima clínica. Concluindo isso, a gente consegue observar que o uso do cannabis, mesmo que ele cause uma sensação de tranquilidade no paciente, no seu usuário, porém, dentro do organismo, ele tem esse excesso de adrenalina, e associado ele com os anestésicos com vasoconstritores, pode acarretar um ataque cardíaco e que pode levar o paciente a óbito, Com isso, nunca devemos fazer um atendimento de um paciente utilizando os anestésicos, Porque nós não podemos colocar a vida do paciente em risco, Por isso é necessário uma boa anamnese, uma boa consulta, interagir com o paciente, porque às vezes os mesmos têm dificuldade de admitir o uso, E assim a gente precisa também estar sempre observando o jeito do paciente, o seu jeito de gesticular, para a gente ter uma boa conduta. Usamos dessas revisões bibliográficas para completar um bom trabalho, E somente isso, eu agradeço. Obrigada.